Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 31 de julho. Nós estamos concluindo o mês de julho, o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Santo Inácio, amados irmãos e irmãs, viveu um caminho de conversão grandioso, poderíamos assim dizer, e deixa um grande legado para a igreja, como nós acabamos de afirmar, os jesuítas, do qual nosso Papa Francisco faz parte dessa congregação, mas também, amados irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer que por meio de Santo Inácio Loyola nós temos os exercícios espirituais de Santo Inácio Loyola, que é um tesouro da igreja, patrimônio da igreja, que hoje em dia, sobretudo, de um modo mais profundo, os padres jesuítas, nos seus institutos, nos lugares de retiro, as casas de retiro e formação, procuram ministrar. Então, todos podem ter a oportunidade de viver esses retiros inacianos, ou melhor, exercícios inacianos. Possamos, a exemplo de Santo Inácio, abrir o nosso coração e pedir ao Deus da vida que nos conceda a graça de amá-lo, servi-lo, em tudo amar e servir com a vida e o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Inácio nasceu na Espanha em 1491 e faleceu na Itália em 1556. Em sua juventude, dedicou-se ao serviço militar. Ferido gravemente em batalha, passou o longo tempo de recuperação lendo a vida de Cristo e dos santos, experiência que foi fundamental para uma mudança radical em seu ser. Estudou filosofia e teologia em Paris, onde fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas.
é autor do famoso livro Exercícios Espirituais. Celebrando sua memória, peçamos por todos aqueles que se consagram ao anúncio incansável do reino. Amados irmãos e irmãs, Santo Inácio, então, é este grande homem que dedicou a sua vida por amor a Cristo. E olha que experiência mais linda! A partir da leitura dos evangelhos e da vida dos santos, ele tem uma mudança radical de vida. Ou seja, se queremos, amados irmãos e irmãs, viver um caminho de profunda conversão, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, nos aproximar do Cristo vivo nos evangelhos e também ver a vida de seus santos, homens e mulheres que o amaram com toda a sua vida. Um adeno ou um detalhe da vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, amados irmãos e irmãs, ele, por meio então da vida que ele tinha um desejo muito grande. Então, uma vez que ele na juventude acabou vivendo esse caminho militar, quando ele foi ferido e ele foi para a casa então de uma de suas cunhadas, ele no primeiro momento ele pediu um livro que falasse sobretudo desta realidade cavalheiresca do qual ele fazia parte. A cunhada dele, uma mulher sumamente devota, dizendo que não havia esse tipo de leitura, de literatura em sua casa, concede a ele então este livro dos evangelhos e um livro da vida dos santos, que acabou se perdendo pela história, esse livro, mas hoje, com a graça e o auxílio de Deus, nós conseguimos encontrar muitas obras que falam da vida dos santos, com a graça e o auxílio de Deus. E por meio da leitura, por meio de ir conhecendo, por meio de ir vivendo então este conhecimento da vida de Cristo e também dos santos e santas, ele começa então a ter distintos sonhos. Ora, ele sonhava com a vida passada que ele tinha, como um cavalheiro que procurava dedicar a vida para a conquista junto ao seu rei. Isso lhe trazia alegria, mas ele percebia que esta alegria se esvaía. Em outros momentos, ele sonhava ou se pegava pensando como que, por exemplo, ele se dizia muito: São Francisco pôde, eu também vou conseguir. E ele muitas vezes se via como São Francisco de Assis, vivendo este caminho de caridade, de vida por meio do Evangelho. E aquilo trazia ao seu coração uma alegria que demorava muito mais para ir embora. E é neste processo que ele foi vivendo um caminho de verdadeira transformação. Mais tarde, aquilo que ele escreve, e hoje para nós é conhecido como Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele vive também sua vida e depois ele retrata isto. E ele então vive aquilo que nós poderemos dizer hoje sem medo algum: amado irmão, amada irmã, todo um caminho de vivência querigmática a partir da experiência com o Santo Evangelho, desde a criação de tudo que existe, da queda, da vida de pecado, da nossa realidade de pecado, até contemplar a remissão desse pecado pela entrega gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deu a vida para nos resgatar. A partir disso nós precisamos fazer uma eleição, escolher entre Cristo e o príncipe desse mundo, que seria então as obras de Satanás. Então nós fazemos de fato essa escolha e oxalá, pela graça e auxílio de Deus, por meio do auxílio da graça, possamos sempre escolher a vida em Cristo. E a partir disto, nós vamos vivendo então os encontros com Cristo vivo e ressuscitado em nossa vida e história, para que possamos de fato fazer com que a fé cresça, a fé se fortaleça. Ele ainda também vive neste processo que diz sobre a realidade do discernimento dos espíritos. E ele traz uma reflexão muito precisa sobre consolação e desolação. O que seria consolação?
a alegria do coração quando se depara com o auxílio e a graça de Deus, seja pela leitura de uma palavra, por uma experiência que vivencia. E a desolação é o caminho de aridez espiritual. Então, nós precisamos pedir ao Deus da vida, sobretudo esse discernimento. E ele dizia, quando vier a consolação, não se apegue a ela, porque ela passa. Quando vier a desolação, não desanime, pois ela também passará. E aí é o momento de empreender ainda mais esforços para que possamos nos manter firmes. Portanto, Santo Inácio é para nós um grande modelo de homem que viveu o caminho de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma frase célebre dele, em tudo amar e servir, possa ser também para nós um legado para viver o nosso ministério. Por fim, voltando para o Evangelho, nós estamos refletindo o capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, e esses versículos de 31 a 35 narram duas parábolas, a parábola do grão, da semente de mostarda e do fermento na massa. Então, apesar de ser pequeno, dá uma grande árvore, apesar de muitas vezes se perder no meio da farinha, é capaz de fazer a massa fermentar. Então, a graça de Deus, por menor que pareça aos nossos olhos, porque muitas vezes talvez vamos ter a impressão de que não está acontecendo nada, ela faz brotar vida e fazer com que a vida se transforme. Assim é a nossa vivência, assim é a nossa caminhada cotidiana. Nós não podemos desanimar, nós precisamos correr ao encontro do Senhor, procurar viver esse caminho na graça de Deus e perceber que a graça é como esta semente de mostarda que cai e faz crescer, faz florescer, faz com que nasça a fé em nossa vida de tal modo que ela é capaz de abrigar, de fato, essa vida também em nós, a vida dos nossos irmãos e irmãs, possamos viver este caminho sem medo e que possamos nos transformar por meio da graça e da vida de Deus em nós, para que possamos dizer como salmista, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, Deus é bom, Ele realizou o seu amor em nossa vida, Ele constantemente vem em nosso auxílio e socorro. Por fim, a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 15 a 24, depois os versículos de 30 a 34, diz assim: Moisés voltou do cume da montanha, trazendo nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados. Então, ele vem com decálogo, as tábuas da lei. De um lado, 3 mandamentos, de outro, 7. 3 voltados para a realidade do nosso relacionamento com Deus e 7 na vivência com nossos irmãos e irmãs. Então há um esforço muito maior da nossa parte para conviver com nossos irmãos e irmãs, poderíamos assim dizer. Por isso nós não podemos desistir. Quando ele desce da montanha, ele se depara com gritos que não são gritos de guerra, mas de festejo. O que acontece? O povo se corrompe, eles fundem o ouro que tinham e fazem para si um bezerro de ouro, dizendo que ali estava naquela representação os deuses que os tiraram do Egito. Moisés fica irado, ele quebra as tábuas da lei, ele quebra, e ele diz ao povo: vós cometestes um grandíssimo pecado, mas vou subir ao Senhor para ver se de algum modo poderei obter o perdão dos vossos delitos. Moisés aqui está vivendo, amados irmãos e irmãs, uma prefiguração, sobretudo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou de modo definitivo em nossa vida. Moisés é um intercessor, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é o sacrifício perene e eterno. Ele deu a vida para nos resgatar uma vez por todas. Por isso, nos esforcemos para viver o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.